Faltam 10 dias para a Vitória Com. Eu estou muito empolgado. Deus vai fazer grandes coisas. E antes de eu pregar, eu quero te dar um direcionamento para você que já se inscreveu. Levanta sua mão, você que já fez sua inscrição para a conferência, dando um glória a Deus bem alto. Amém. Você tem uma missão a partir dessa semana, que é de trazer alguém para a conferência, trazer alguém para Jesus. Quem você vai trazer para viver restauração? Nós cremos um tempo de restauração. É a palavra que o céu liberou acerca da nossa igreja. Nós viveremos um tempo de restauração. E eu quero te incentivar para que você seja um agente de Deus, de transformação da vida de uma pessoa. Então durante esses dias, escolhe uma pessoa, traga para a conferência, porque do dia 26 ao dia 30 de agosto, meu amigo, Campo Grande vai tremer. Só 2 pessoas comigo nessa igreja hoje. Vou dizer mais uma vez, Campo Grande vai tremer. A Nica veio na igreja hoje. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 5. Quero ler do verso 25 em diante. Marcos capítulo 5. Ô Isa, coloca pra gente, pode ser do começo dessa parte, eu acho que é o 21, vamos ler tudo, por favor. Isso. A Bíblia diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Versículo 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, diga comigo, pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu de que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Jesus e seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus porém continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Versículo 34. Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Levanta sua mão direita, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Essa é uma noite de milagre que te dou sobre você. Essa é uma noite que o céu liberou uma palavra. Você que entrou aqui nessa igreja hoje com seu coração estremecido, preocupado, eu profetizo em nome de Jesus a paz que excede o entendimento agora sobre o seu coração. Alguém diga amém em nome de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga o tema da minha mensagem de hoje. Diga: de volta à vida. Diga mais forte: de volta à vida. De volta à vida. Essa passagem é uma passagem muito impactante. E ela foi escrita e contada em quase todos os evangelhos. Marcos contou sobre isso. Lucas também contou. Lucas, ele tem um outro tipo de detalhe, porque o escritor do livro de Lucas, que é o próprio Lucas, ele era médico. E ele não foi discípulo de Jesus,
mas ele viveu no tempo de Jesus e fez um estudo aprofundado de todas as coisas que aconteceram, de todos os fatos, e escreveu cronologicamente todos os dias de Jesus aqui na terra. Mas Marcos, ele traz de uma maneira bem resumida o que aconteceu nesse episódio. E a Bíblia diz que Jesus está em uma temporada de milagres. Jesus está de um lado para o outro, fazendo curas, maravilhas, pregando o Evangelho. O Evangelho não é mais algo apenas de uma letra, mas começou a se tornar uma realidade. Jesus vem para a terra, ele começa a falar sobre o reino, que é o reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus não é bebida, não é comida, mas é o poder de Deus. E por causa do reino de Deus, milagres e prodígios começam a acontecer. E muitas pessoas chegam para Jesus. Sabe, o foco de Jesus aqui na terra, irmão, não foi curar pessoas. O foco de Cristo aqui na terra foi nos dar uma nova aliança. Fala comigo, Cristo me deu uma nova aliança. Deixa eu ver se esse lado está mais animado. Fala, Cristo me deu uma nova aliança. Deixa eu ver aqui. Cristo me deu uma nova aliança. Cristo, ele vem para cá porque ele vai mudar a história da humanidade. Ele muda totalmente a realidade da humanidade. E dentro dessa caminhada, milagres acontecem. Então sabe, quando Jesus vem para a terra, ele vem com um propósito divino, que João capítulo 3 nos escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Jesus vem fazer na terra é nos dar a vida eterna, é restaurar tudo aquilo que foi um dia perdido. E agora Jesus está caminhando, ele começa a falar sobre esse reino, ele começa a trazer uma metanoia, um Galileu de Nazaré, filho de José e de Maria, que todo mundo conhecia, mas agora começa a caminhar numa nova autoridade, em um poder de Deus. E isso de uma maneira muito rápida viraliza em Jerusalém. E ao redor de Jerusalém, todas as pessoas começam a saber que tinha um nazireu, que tinha lá um cara de Nazaré, um galileu, carpinteiro, que estava fazendo milagres e maravilhas. Então, e essa atitude de Jesus trouxe para ele muita fama, muito conhecimento, e muita gente seguia Jesus. Muita gente. Os episódios que Jesus prega, para a época, inclusive para a região, eram pessoas incontáveis. E uma das histórias da Bíblia fala que tinha 5.000 homens escutando Jesus, fora mulheres e crianças. Então eu estou falando de mais ou menos 15.000 pessoas ouvindo Jesus sobre um reino, sobre uma realidade. E uma das missões que eu enxergo através do Evangelho é que Cristo veio nos trazer de volta à vida. Ele veio nos devolver aquilo que um dia nós perdemos no Éden. O dia que o homem caiu e o inferno entrou no coração, o diabo entrou no coração do homem e arrastou ele da presença de Deus, Cristo vem para a terra, vem para restaurar todas as coisas. Por isso que eu e você, irmão, está comigo? Diga amém. A nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de restauração após outra restauração. Você nasce e começa já uma caminhada de restauração em todas as áreas da sua vida, voltando à vida, entendendo o propósito, entendendo por que você está vivo. E Jesus agora está caminhando e ele acaba de fazer um milagre. Ele acaba de expulsar o demônio de uma pessoa. Os demônios precisam sair, os pães estão sendo multiplicados, os mortos estão sendo ressurretos, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, paralíticos estão andando, porque é onde o reino de Deus chega, milagres acontecem. E eu quero te dar uma boa notícia: o reino de Deus está nesse lugar. Sabe que nós oramos no Pai Nosso? Senhor, Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. E quando o reino de Deus chega, milagres acontecem. Qual é a certeza que eu tenho de que você vai sair dessa noite com um milagre de Deus na sua vida? O reino de Deus está aqui. E porque o reino de Deus está nesse lugar, milagres acontecem. Você pode repetir para que seu espírito ganhe fé essa noite? Diga: o reino de Deus ativa milagres na minha vida. Esse é um
pensamento muito poderoso, e aqui nós precisamos entender isso, porque daqui para frente o que eu vou pregar vai ser baseado nisso que eu te falei. Porque Cristo está caminhando, Jesus está andando, uma multidão está perto dele, e de repente, por causa dessa fama, desses milagres, desses prodígios, Jesus não consegue mais nem caminhar, porque a multidão aperta ele para onde ele vai. Até que chega um cara chamado Jairo. Jairo, ele era um cara muito importante. Era um homem que vivia na igreja, conhecia sobre a palavra de Deus, e agora ele se vê numa dificuldade. E o problema de Jairo não era ele, mas era a sua filha, que estava morrendo. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Imagina só a preocupação e desespero de Jairo. Então ele corre para perto de Jesus, e a Bíblia fala aqui, nós lemos na versão NVI, que por repetidas vezes ele fala para Cristo ir na casa dele e curar a filha dele. Ele começa a orar para Jesus, Jesus fala assim: ok, Jairo, nós vamos. E ele começa a ir com Jairo para a casa de Jairo, e no meio do caminho, algo interrompe a caminhada de Cristo. Uma mulher que havia 12 anos, que enfrentava uma doença incurável, um diagnóstico que tirou dela a vida, uma hemorragia por 12 anos, ela resolve tocar em Jesus. E porque ela toca em Jesus, de Jesus sai poder. Sabe o que eu acho interessante dessa mensagem? Que uma das primeiras coisas que Cristo me falou é que o sangramento dessa mulher, ela tinha uma hemorragia nas suas partes íntimas. Ninguém enxergava o que estava acontecendo. É diferente de, por exemplo, o sangramento no nariz. Quando você chega perto de alguém sangrando no nariz, alguém vai te ajudar porque está vendo o sangramento. Mas essa mulher, ela estava sangrando num lugar que ninguém via. Era um sofrimento que ninguém enxergava. E quantas vezes nós estamos como essa mulher, sangrando por dentro, ninguém está enxergando, as pessoas olham para nós, não fazem ideia dos gigantes, das batalhas e das dificuldades que nós enfrentamos. E é pior, porque quando a gente tem esse tipo de sofrimento que não é visível, essa dor que não é às claras, se a gente não estiver disposto a abrir o coração e pedir ajuda, a gente corre o sério risco de morrer sangrando. Por isso que essa mensagem ela é tão poderosa, porque ela traz uma realidade de uma pessoa, de uma mulher que sangrava sem ninguém ver, que tinha uma dor, um sofrimento que tornava ela cada vez mais solitária. Porque quando nós estamos mal por dentro, quando a gente está mal nos nossos sentimentos, a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar de todo mundo. Porque na nossa cabeça, ficar longe, ficar sozinho é melhor para resolver as coisas. Então a gente vai se afastando. A gente vai cada vez mais nos tornando solitários, porque carregamos uma dor que ninguém está enxergando. Então essa mulher, ela começa a caminhar nisso, e é tão interessante a palavra de Deus, porque a guerra que nós enfrentamos hoje está na nossa mente. Sabe, me ajuda a pregar essa noite, você está comigo? Amém? Tem uma pessoa que sentou do seu lado, fala para ela assim, ó: eu sei que tem horas que você quer esganar aquela pessoa. Tem gente que fez assim: é verdade, pastor, apóstolo, como eu quero. Tem gente que falou assim, inclusive está do meu lado nessa igreja. Porque a gente tem a tentação de colocar em pessoas as nossas inimizades. Cara, isso precisa proteger seu coração, irmão, porque isso protege o meu coração. São 6 anos de igreja. Você sabe quanta pessoa maluca já entrou nessa igreja e saiu dessa igreja? Quem faz ideia? Você tem ideia? Eu conto aqui no DIP às vezes. Teve uma pessoa uma vez que ela me deu um pão caseiro. Eu amo essa história. Quem gosta de pão caseiro? Quentinho, é bom ou não é? Com manteiga ou com Nutella? Com os dois. Eu misturo a Nutella com a manteiga.
Virou rolo. Cara, e a única coisa que a gente faz, tia Elô, você que está aqui com essa netinha maravilhosa, a única coisa que eu faço nessa igreja, gente, eu sou tão bonzinho, gente, parece que não, mas eu sou bonzinho, amém? É pregar o evangelho, falar de Cristo, falar do amor de Cristo. Claro que tem horas que você vai ser bravo daqui da igreja comigo, e você tem que sair mesmo, porque alguém precisa confrontar os seus pecados. Eu estou aqui para isso também. Então uma pessoa, ela resolveu me dar um pão caseiro, mandou lá para minha casa um pãozinho caseiro, quentinho, Keila. Eu peguei aquele pão e falei assim, agora mesmo, vou mandar tudo para dentro. Cortei, comi aquele pão, estava salgado, ruim. Eu falei assim, gente, ele errou no sal essa pessoa, viu? Comi assim, não gostei do pão, não comi mais. Muito salgado. Passa um tempo, essa pessoa sai da igreja, nos abençoando, como todo mundo faz, para a glória do Senhor. Viu? E aí, a noiva dele veio para a igreja falar com a gente. Falou assim, eu queria só contar uma coisa para vocês. Eu terminei com aquele cara, e ele era um bruxo. E o pão que ele deu para vocês aquela vez estava com veneno. Gente do céu, não pode comer nem um pão caseiro mais nessa vida, mano. Mas olha o coração das pessoas, cara, querendo envenenar o apóstolo por causa de comida. Se ele soubesse tanto de bobeira que eu como, nada me envenena. Você quer me envenenar? Me dá um alface, uma rúcula. Fica a dica. Mas nessa hora a vontade que eu tenho é fazer o quê? Ir lá, chamar o Guina, o puro suco, e vou lá arrebentar com esse cara. Ele é louco? Quer envenenar meus filhos, mano? Você tá maluco? Eu vou pegar, igual a Raíssa fala para algumas pessoas da igreja, não vou dedar não, fala assim, a vontade que eu tenho é pegar a cara dela e arrastar no asfalto. A minha, tá? É quando ela fala pra mim isso, que ela tem vontade de fazer isso comigo. Porque a gente tem vontade, irmão. Mas eu quero só te lembrar uma coisa. A nossa luta não é contra carne ou sangue. E isso precisa proteger o seu coração. Porque se a nossa luta não é contra carne ou sangue, ela é contra alguém. Contra quem? Principados, potestades e agentes da maldade. Esses sim são os verdadeiros opositores da nossa vida. E essa batalha, ela não acontece no ringue do UFC. Eu nunca vi alguém no MMA lutar contra um demônio. O que eu vejo é que a gente tem uma batalha acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, aqui na igreja. E essa batalha, ela não é visível. Do mesmo jeito que o seu inimigo não é visível, não é de carne ou osso, ou sangue, a nossa batalha também não é. O ringue da nossa batalha está na nossa mente. O campo de batalha de todo cristão se chama pensamento. Fala isso, campo de batalha. Fala assim, o meu campo de batalha está na minha mente. E os meus inimigos não são de carne e sangue. Está comigo? Diga amém. Cara, isso precisa libertar alguém aqui essa noite. Você tem lutado contra pessoas, você tem se ferido por causa de pessoas. Começa a analisar quem é de verdade o seu inimigo. O seu inimigo se chama Satanás. É contra ele que nós lutamos. Não é contra pessoas, mas contra os principados. E aí, contra a pessoa, a gente tem que se desgastar. A gente tem aquela coisa chata de relacionamento, sabe? É difícil lidar com gente. Mas principados e potestades é uma ordem, um comando do céu sobre eles. Sai da minha vida em nome de Jesus. Está comigo? Diga amém. Então toda vez que você tiver uma pessoa do seu lado que ela está te afrontando, olha para ela e fala assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Não vai fazer isso com o seu casamento, amém? Na hora da briga. Mas tem gente que na hora da briga do casamento tem demonia. Fala coisas que não tem que falar, vira o giraia. Mas lembra disso, que a maior batalha está no seu pensamento. É a maneira como você pensa. O diabo não precisa de muito para te tirar da igreja, para te tirar do seu chamado, para fazer você
abandonar uma vida com Deus, ele só precisa de uma coisa: uma seta no seu pensamento. Então o que eu percebo? Pessoas perdendo a vida. Irmão, está comigo? Diga amém. Eu estou poupando a minha voz, por isso que eu não estou gritando muito, mas daqui a pouquinho talvez aconteça um negócio aqui. Olha para mim, irmão. Tem gente que está perdendo a sua vida porque perdeu no pensamento. Essa mulher, ela fala para nós uma história muito, muito incrível, porque ela está perdendo a sua vida. Sangue é vida. E ela está há 12 anos perdendo vida. Há 12 anos perdendo vida. E aí, ela começa a tentar do jeito dela resolver o problema dela. E sabe o que acontece? Ela gasta tudo que ela tem com médicos, com medicina, com pessoas. E sabe o que a Bíblia diz? Que além dela não se curar, ela ainda piora. Quantas vezes eu e você buscamos algo para melhorar nossa vida e piora? Cara, era para melhorar você, piorou. Por quê? Porque nós estamos buscando nos lugares errados. A gente está com o nosso coração, nossos pensamentos no lugar errado. Então, de verdade, não adianta. Tem gente aqui que tem um problema, vai encher a cara, enche a cara, achando que encher a cara com uma bebida, com uma cerveja, vai aliviar o problema. Você sabe muito bem o que acontece quando você acorda. Você ainda está pior e ainda com ressaca. Está comigo em nome de Jesus? Amém? Nosso erro muitas vezes é esse: a gente buscar resposta para nossos problemas em lugares que não vão resolver. Como essa mulher, era para melhorar, piorou. Ela gastou tudo que ela tinha e continuou perdendo a vida. Até que tem um dia que ela, eu quero que você abra comigo para a gente ler Marcos capítulo 25, capítulo 5, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz, que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragia. Tinha passado por muita dificuldade nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Só que ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém resolveu falar para ela, falou assim: olha, tem alguém que pode resolver o seu problema. Quem que é? Ele é médico? Não, ele não é médico. Quem que é ele? É um curandeiro? Não, ele não é um curandeiro. Quem que é esse cara que pode resolver o meu problema? Você tem que ir lá. Que ele tem um remédio? Não, não tem um remédio. O que ele faz? Ele tem poder nele. E ela começa a falar assim: ele tem poder nele? Eu estou aqui parafraseando, meu irmão. Ela começa a pensar: meu Deus do céu, eu já tentei de tudo, gastei todo o meu dinheiro, eu estou há 12 anos sozinha, eu não posso ter convívio com ninguém. Naquela época, a mulher quando sangrava, ela tinha que ficar isolada por 7 dias, até passar todo o período menstrual dela. Imagina 12 anos sem poder abraçar quem ama, 12 anos sem poder se relacionar com alguém, 12 anos vivendo uma solidão, um sofrimento, a qual ninguém podia resolver. Ela tinha tudo para se sentir a pior pessoa do mundo. Ela tinha todos os motivos para não acreditar em mais nada e não ter mais esperança. Mas aí, ela vai encontrar Jesus, versículo 28. Porque ela pensava, fala comigo, ela pensava. Ela resolveu tocar Jesus. Porque antes dela tocar Jesus, os seus pensamentos já tocaram em Cristo. Irmão, olha para mim, porque a guerra está no seu pensamento. É isso que você precisa mudar. Sabe por que você ainda não vê o milagre? Porque o seu pensamento está incrédulo. Antes dela tocar em Jesus, ela já pensava: se eu apenas tocar em Jesus, aliás, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Eu não sei de onde ela tinha fé, porque 12 anos perdendo a vida, 12 anos sangrando, sofrendo, sem nenhuma resposta. Ainda assim ela
conseguiu ter fé no coração dela, mudar o seu pensamento e imaginar isso: se eu apenas tocar em Jesus, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Ela tinha uma certeza, ela colocou tudo que ela tinha em uma confiança em Cristo, antes mesmo de acontecer, antes dela chegar perto de Jesus, ela já pensava: se eu tocar nele, eu serei curada. Antes dela enfrentar a multidão, ela já pensava: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Sabe qual é o nosso problema? Que os nossos pensamentos estão contaminados pelo círculo que a gente está caminhando. Os nossos pensamentos estão contaminados pela incredulidade que o diabo tem lançado na nossa mente. Então a gente está perdendo milagre, não é porque Cristo deixou de fazer, é porque a nossa mente deixou de acreditar. De fato você crê, irmão? Aonde estão os seus pensamentos? Como você tem lidado com os seus pensamentos? Porque eu vejo isso, pessoas dessa igreja e de outras igrejas que têm o chamado do Senhor incrível, mas estão perdendo a vida porque um pensamento errado entrou e tirou ela do propósito. Então ela está assim, o pensamento dela é assim: eu acho que não é mais para estar nessa igreja, eu acho que não é mais, acho que Deus não me ama mais. Ela está perdendo no pensamento, antes de chegar no culto, o pensamento dela já está numa batalha. Eu não sei se eu vou hoje, é tudo igual. Eu não sei se eu vou lá, eu oro, não acontece nada. A guerra está na mente, e nós estamos perdendo a batalha na mente. Aí nós falamos assim: ah, mas agora Deus não faz milagre mais. Quem disse que não? Eu posso falar um monte de milagre que acontece nessa igreja, e não é por causa do Eberson, porque quem me conhece sabe que o Eberson não tem nada para te oferecer, mas é por causa do reino de Deus. Porque onde o reino de Deus está, milagres acontecem. Agora a pergunta que eu te faço é: quem governa os seus pensamentos? O medo, o diabo, a rede social, a cultura, a tradição, ou a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Irmão, chega de perder a vida, chega de perder os seus anos. Pessoas que estão perdendo a vida, os anos da juventude, a força. Irmão, esses dias eu estava aqui na igreja orando. Inclusive quero chamar você que é homem de Vitória para a gente orar sexta-feira que vem. Eu estava aqui com os homens, a gente estava orando. Eu comecei a orar, falei: Senhor Deus, me veio um temor no meu coração, porque eu falei assim: Deus, a melhor fase da minha vida é essa, e eu não quero perder a minha vida na minha juventude. Eu tenho força para orar, eu tenho força para ficar em pé, eu tenho força para estar aqui 11 horas da noite, eu tenho saúde para isso. E Deus começou a falar comigo que Salomão escreveu: lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Porque a nossa guerra é na nossa mentalidade. Cuidado com o que você está pensando, porque a maneira como você pensa é a maneira como você vai ser. Apóstolo, você está falando de pensamento positivo? Não, irmão, estou falando de fé. Porque o mundo diz pensamento positivo, mas a Bíblia diz fé. Eu tenho fé para crer que eu vou no domingo à noite na igreja com a minha família, e Deus vai abrir uma porta milagrosa acerca da minha geração. Eu tenho fé para crer, antes do culto começar, que eu entrar nessa igreja, a glória de Deus vai tocar a minha vida, meu casamento, meu marido, a minha esposa. Eu tenho fé, antes de eu chegar, antes dela chegar em Jesus, irmão, ela já tinha recebido na vida dela o milagre. Mal ela sabia, sabe o que eu posso ver? Antes dela tocar em Jesus, ela recebendo a cura, Deus já curando a vida dela. 12 anos se passaram, 12 anos de um lugar onde não tinha lugar para cura, 12 anos de um sofrimento, 12 anos de uma dor, mas porque um dia ela resolveu mudar a sua mentalidade, buscar no lugar certo. Quem pode resolver antes mesmo dela chegar? Cristo já estava curando a vida dela, curando o coração dela, tirando a solidão, tirando a dor. Deus já estava fazendo algo na vida dela antes mesmo dela chegar. Irmão, escute o que eu vou dizer para você: antes desse culto começar, o céu já tinha uma palavra acerca da sua vida. Antes de você entrar nesse lugar, a glória de Deus já estava te esperando para transformar a sua história. O preço que foi pago
termino esse culto com uma missão: de orar por você para que Deus te devolva a vida. Você que está nesse mês de agosto sobrecarregado, cansado, oprimido, vivendo anos de sofrimento e dor. A sensação é: eu estou perdendo a minha vida, nada resolve, não tenho solução. O inimigo tentou te confundir no seu pensamento. Mas essa noite, como profeta de Deus, eu quero te declarar uma palavra sobre o seu espírito. Como profeta, Ezequiel falou sobre os ossos secos e trouxe vida. Eu declaro sobre o seu espírito que você volte à vida, que você volte ao seu propósito, que você volte ao seu chamado, que os seus pensamentos se convertam a Cristo, que os seus pensamentos voltem a respirar, e você lembre que Deus sim pode mudar a sua história, que você lembre que sim, Deus pode curar você dessa dor, que você lembre sim que Deus pode restaurar o seu casamento, que você lembre sim que Deus pode fazer tudo, porque não há nada impossível para Deus. Todas as pessoas que viveram um milagre na palavra de Deus é porque elas acreditaram numa palavra que veio do céu. Eu não sei quantos anos você tem sofrido, eu não sei se é só esse ano, ou se foi essa semana, ou se foi os 10 anos passados, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: tem resposta do céu para você essa noite. Aquele que ainda cura, aquele que ainda está vivo, aquele que é o alfa e o ômega, princípio e fim, está caminhando nesse lugar. E se você tiver um pouco de fé e tocar na veste de Jesus, você viverá milagre. Tem alguém comigo nessa igreja para celebrar o Senhor nesse lugar? Apóstolo, que é perder a vida? É morrer? Não, morrer não é perder a vida. Até porque você sabe que em Cristo morrer é lucro. Perder a vida é você viver a vida sem desfrutar. Perder a vida é passar a semana, você não teve uma coisa boa para contar. Perder a vida é você olhar para esse ano e falar assim: cara, eu não tive nenhum milagre, não vi nada, só trabalhei. E aos poucos você vai sangrando sem ninguém perceber. O que Cristo fez com essa mulher não foi apenas curar uma hemorragia, irmão, mas foi devolver a alegria. Ela não podia tocar em ninguém. Toda pessoa que ela tocasse se tornava impura pela lei. Mas pela graça, quando alguém enfermo, doente, toca em Cristo, não é Cristo que fica doente e enfermo, é a pessoa que é curada. Como eu posso tocar em Cristo? Eu sou tão impuro, sou tão mundano. Pois é, mas quando você toca em Cristo, irmão, Cristo não se torna impuro e mundano, é você que se torna santo e separado ao Senhor. É ao contrário, o evangelho da graça é o inverso do que o mundo diz. O que Deus faz com essa mulher, além de tudo, porque pela lei, escute isso, irmão, se alguém visse ela tocando em outra pessoa, ainda mais um homem, a sentença era apedrejamento, na hora. Mas tem uma frase de Jesus que muda todo o cenário. Quer ver? Quem quer ver? Diga amém. 29, 28, 29. No mesmo instante a hemorragia parou, porque Cristo faz isso, amém? Se você tiver fé, hoje mesmo Ele vai curar você, vai transformar a sua história. Ele não precisa de um dia amanhã, não precisa ser segunda-feira, pode ser hoje. Não precisa ser o fim do mês, pode ser agora. Não precisa ser quando a sentença do seu processo chegar, pode ser amanhã.
algo sobrenatural na sua vida. Não precisa ser um decreto do juiz, pode ser amanhã, o Senhor Deus fazendo algo, porque Ele é o Deus do ontem, hoje e amanhã. Para Deus não existe tempo, Ele é o Pai da eternidade. Imediatamente, instantaneamente, a hemorragia parou. Ela sentiu que o seu corpo tinha curado da enfermidade, porque no toque de Cristo sobre ela, Jesus está curando a enfermidade, aquilo que está no corpo. Mas ainda tinha uma dor na alma, ainda existia uma dor dentro dela, um medo, tanto que ela treme, ela se esconde, porque ela sabia, se alguém soubesse que ela tocou em um homem mesmo sangrando, ela ia ser morta. Então ela não podia ser vista, por isso que ela vai por trás, ela vai se arrastando no chão, se rastejando, e toca em Jesus, porque ela não podia, ninguém podia ver o que ela estava fazendo ali, porque ela estava vivendo no medo, ela estava vivendo no sofrimento, silenciado, quieta, numa solidão. Então ainda existia 12 anos de dor da alma. Que esse é o problema. Não tem remédio que cura a ansiedade, não tem remédio que cura a angústia da alma. Não existe nada, nenhuma farmácia. Você pode tomar o que você quiser, só vai te fazer dormir para você esquecer da vida, mas você vai acordar com angustiado. Não existe cura para dor na alma pela medicina humana. Mas o reino de Deus é a justiça, paz e alegria. O reino de Deus pode. E então agora ela está prestes a morrer apedrejada. 12 anos, não morreu sangrando, ia morrer ali apedrejada. Mas Jesus entra na história, e Jesus olha para ela no versículo 34 e fala para ela algo poderoso. Olha o que ele fala para ela. Jesus lhe disse, bem alto comigo, o que Jesus disse? Mais uma vez, o que Jesus disse? É a única vez que Jesus chama uma mulher de filha. Sabe o que é isso? Perante todo mundo, Jesus está dizendo, ela é filha de Abraão, ninguém toca nela. Ela estava abandonada, estava numa vida de sofrimento, precisava estar isolada, mas agora ela é minha filha. Agora ninguém toca nela, agora ela é curada, agora eu adoto ela, porque é isso que a graça de Cristo faz comigo e com você. O mundo nos rejeita, o mundo vira as costas para nós por causa da nossa dor, mas Cristo nos chama de filhos. Cristo nos chama de filhos. Alguém celebra o Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia. Como eu amo o nosso Deus. Só Ele é capaz de olhar para nossas vidas e nos chamar de filho. Isso é tão poderoso, porque todo mundo que está nesse lugar, todo mundo que está aqui, se a Maria Luísa entrar aqui nessa igreja agora, só tem uma pessoa que pode chamá-la de filha: o pai dela. E quando eu digo filha, eu digo, sobre ela eu sou responsável, eu cuido dela, ela tem meu sobrenome, ela perdeu sangue 12 anos, mas eu, Jesus Cristo, perdi o meu sangue na cruz para que ela tivesse vida. Você estava perdendo a sua vida por causa de um pensamento que estava te afastando de Deus. Mas hoje o Evangelho de Jesus trouxe o reino de Deus para esse lugar, para te levar de volta à vida, de volta à alegria, de volta a você poder, nas coisas simples, no almoço de domingo, no almoço de dia de semana, você olhar para sua casa, olhar para sua família e dizer: tudo bem, a gente não tem aqui uma piscina, nem uma BMW no carro ainda, mas a gente tem paz para dormir, paz para acordar, alegria no casamento, meus filhos estão com saúde, aquilo que o dinheiro não pode comprar, Cristo tem para nos dar de graça. Está comigo em nome de Jesus? Levanta sua mão, você que pode. É uma temporada de milagres sobre essa igreja, é uma temporada de Deus sobre você. Escute isso, Deus te trouxe para essa igreja hoje para te lembrar disso, que você é filho amado do Senhor. Deus te trouxe nessa igreja para te lembrar disso, que Ele tem resposta para você. Deus te trouxe nesse lugar hoje para que você lembre que Deus tem uma promessa, e aquele que tem promessa, Ele cumpre cada palavra que Ele libera. Toca o nome de alguém e diga: Deus tem promessa sobre você, meu irmão. Eu quero encerrar essa palavra com mais uma chave que Deus me falou. Posso ou não? Amém? O que eu aprendo com essa mensagem são dois grandes princípios. O primeiro princípio: Jairo, um líder da sinagoga, um líder da igreja,
tem sua filha doente, morrendo, e ele vai para Jesus. E ela também tem 12 anos de idade e está morrendo, também está perdendo a vida. Mas ele se ajoelha. A Bíblia diz que Jairo se ajoelha, repetidas vezes pede para Jesus curar a sua filha. Quem está comigo, diga amém. Tem gente na sua casa, só o spoiler, a filha de Jairo foi curada, amém? Porque Deus, ele faz a obra completa. Tem gente na sua vida que precisa de cura. Se eu fizer aqui agora pedido de oração, muita gente não vai pedir por você mesmo, vai pedir por alguém. Ora por fulano, ora por Beltrano. Porque quem ama Cristo entende que o Evangelho também é sobre o próximo. Quando nós precisamos orar por alguém, o princípio é: eu tenho que ir para Jesus, dobrar os meus joelhos e interceder por alguém. Se você não está orando por ninguém na sua vida, tem alguma coisa errada, irmão. Porque nós temos que orar por alguém. Tem alguém que está prestes a morrer, se você não se levantar em oração por ele. O poder da intercessão, o poder principalmente dos pais, que talvez o seu filho não está morrendo fisicamente, mas está perdido, sem Cristo. Qual é o nosso papel? Praguejar? Não, ir para Jesus, dobrar nossos joelhos. Se você soubesse o poder que tem a oração de um pai e de uma mãe para um filho, você orava por ele todos os dias, sem parar. A oração do pai, fala assim, a oração de um pai é um decreto espiritual para o destino dos filhos. Antes de eu pregar, todas as vezes, antes de eu subir nesse altar para ministrar uma palavra, eu tenho o privilégio de receber um áudio do meu pai, me abençoando, orando por mim. Seja uma bênção. Quantas vezes eu não queria subir para pregar? Quantas vezes eu queria só receber algo? E o áudio que meu pai me envia de oração me encoraja, libera unção, libera envio de Deus. Há um poder de Deus quando você dobra os seus joelhos e ora por alguém. Isso é poderoso demais. Agora escute, quando nós precisamos de cura, não é assim: ora por mim. Você vai na igreja, ora por mim que eu não estou bem. Quando nós precisamos de cura, esse é o segundo princípio. Quem tem que tocar em Jesus é você. Quem tem que se prostrar, longe da vergonha, longe do medo, e tocar nas vestes de Jesus, somos nós. Por que eu não vivo milagre ainda? Porque ao invés de eu tocar Jesus, eu estou tocando pessoas. Por que eu não vivi milagre ainda? Porque eu não tenho coragem de abrir o meu sofrimento para que as pessoas vejam. Então isso precisa libertar você, irmão. Se você precisa de cura, o lugar mais rápido, o lugar mais seguro é tocando nas vestes de Jesus. Sabe, é poderoso demais você vir aqui e eu como apóstolo orar por você. Vai ser poderoso. Deus vai fazer milagre na sua vida. Mas mais poderoso ainda é você entender que o véu foi rasgado, que já não há mais nada entre você e Deus, que agora você pode entrar confiadamente no santuário do Senhor e falar: Senhor, eu quero tocar em tuas vestes. Minha oração é que Deus levante pessoas nessa igreja que, número 1, intercedam sem cessar por outros, que amem, não só de falar que ama, mas que ora pelos outros. Mas também que levante um tipo de gente apaixonada por Jesus, disposta a tocar no manto de Cristo. Porque se nós tocarmos no manto de Cristo, o poder virá sobre nossas vidas. O céu para. Jesus estava caminhando. Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher ia tocar nele? Você acha mesmo que Jesus não sabia quem que era aquela mulher? Muitas pessoas perto de Jesus, como muitas pessoas vêm para a igreja. Agora mesmo, Campo Grande está cheio de gente em igrejas, orando e adorando, pedindo bênção para o Senhor. Quais são as pessoas que conseguem viver os milagres? Aquelas que entenderam que o pensamento não é sobre a realidade, é sobre a palavra de Deus.
E se eu entendo que Deus pode fazer algo na minha vida, não há barreiras, eu irei tocar nas vestes de Jesus. Quem recebe essa mensagem em nome de Jesus? Por isso agora eu quero orar por você. Porque eu, como Jairo, eu quero interceder por você, para que Deus cure seu coração. Mas depois que eu orar, quem precisa orar é você. Quem precisa falar para Deus a dor que está sentindo é você. Qual é a dificuldade? A gente é muito bom em falar para todo mundo nossos problemas, mas a gente não para um minuto para orar por eles. Então começa a mudar a sua mentalidade. Começa a mudar a sua mentalidade, porque não é mudando de lugar, não é o ambiente que transforma a sua vida, irmão. É a presença de Deus. Até quando você vai ficar de um lugar para o outro, como essa mulher ficou? De um médico para o outro, de um médico para o outro. Quantas pessoas fazem isso até com a igreja? Trocam de igreja porque acham que o problema está na igreja. Não, o problema não está na igreja, irmão. Está no seu pensamento. Porque se você entende que aonde 2 ou 3 se reúnem, Deus está presente, não importa o lugar, Deus vai tocar a sua vida. Então, que em nome de Jesus caia a sua mentalidade religiosa de que é um ambiente, que as pessoas têm que te acolher, que as pessoas têm que amar você do jeito que você é. Irmão, não funciona assim. Quem tem que te acolher é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que amar você do jeito que você é o Espírito Santo de Deus. E não te deixa como você é, te transforma à medida que Jesus Cristo é. Te transforma à imagem de Cristo, te transforma ao caráter de Cristo. Nós não entramos na igreja para ficarmos acomodados, nos sentimos confortáveis. Nós entramos na igreja para sermos confrontados, para sermos transformados, para se arrastar e tocar nas vestes de Jesus. É para isso que é a igreja, o ferro afiando o ferro, a igreja caminhando, uma pessoa ajudando a outra. É por isso que nós estamos aqui, para entender que Jesus Cristo tem poder para fazer na nossa vida milagres, sinais e maravilhas. Jesus está comigo, diga amém. Então eu quero orar por você. Feche os teus olhos. E sim, irmão, tem poder na oração do apóstolo, pode ficar tranquilo. Se você tiver fé, milagres vão acontecer na sua história, porque há uma unção sobre a minha vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na sua história. Eu não sei qual é a cura que você precisa, se é física ou se é emocional. Também não sei o quanto você tentou resolver o seu problema e não conseguiu. Mas o que eu tenho certeza essa noite, o que eu sei é que você vai voltar à vida, porque essa é a palavra que o céu liberou sobre essa igreja nesse domingo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Para onde vai o seu pensamento enquanto você fecha os olhos? Porque a batalha já começa aí. Deus está aqui, mas será que você está? Então feche seus olhos, se conecte com Cristo agora. O seu primeiro desafio é pensar só nele, só em Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua presença venha sobre nós. Nós cremos em milagres, Deus. Nós cremos, ó Pai, que uma palavra do céu sobre as nossas vidas pode transformar a nossa história. Por isso essa noite, ó Pai, assim como Jairo fez uma intercessão por sua filha, eu quero interceder pelos meus irmãos. Alguns aqui estão perdendo a sua vida por causa dos medos, por causa dos traumas, desafios, perseguições. Mas em nome de Jesus, ó Pai, eu quero levantar a minha voz essa noite e declarar, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos voltando à vida. Nós já temos a vitória. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui e declaro milagres do céu sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você crê, diga eu recebo em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar e agora por uns momentos faça a sua oração. Faça a sua oração ao Senhor. Você que precisa tocar nas vestes dele. Então
Então faça sua oração ao Senhor e comece a dizer: Senhor, eu preciso tocar nas suas vestes, eu preciso ser curado, eu preciso de milagre, eu preciso, Senhor. Comece a liberar sua voz.